episódio. Gente, esse episódio, não, vou contar a verdade pra vocês. Eu não vou mentir. Nesse podcast, trabalhamos com a verdade, puramente com a verdade. Quase pensei que esse episódio não existe mais. Entendeu? Não pelo assunto, mas porque a minha convidada é uma pessoa muito ocupada. É uma pessoa que tem muitos afazeres. Inclusive, eu tava pensando nisso durante meu café e fiquei um pouco também com culpa. A pessoa está no último dia de férias e eu tô fazendo acordar cedo. Então, por favor, dê um like no vídeo, entendeu? Dá uma comentada no episódio, porque Jenny merece muito, tá? O seu engajamento. Mais do que eu, inclusive, depois de tanto esforço. Mas, enfim, vamos ao nosso episódio de hoje. Eu estou muito feliz de recebê-la, porque desde o Elas. Eu quero muito gravar com cada uma, assim, em específico, porque cada um, a gente tem cada conhecimento, cada talento, que não é porque a gente fez um grupo que eu tô falando isso, não. É porque quando a gente se conheceu, a gente se deu bem e tudo mais, os conteúdos ficaram legais, mas a gente ainda assim não se conhecia direito. E conforme foi passando o tempo, a gente foi descobrindo, foi se revelando cada uma, a gente foi se encantando por cada uma. É tipo, como assim isso aconteceu com você? Ou você vivenciou isso? Então eu tô muito feliz. Como você já veio, Jenny, convidados que se repetem, geralmente eu não repito apresentações, mas como a gente fez o nosso primeiro episódio ainda com elas, eu vou deixar em aberto para vocês apresentar novamente, porque, querendo ou não, eram 6 mulheres, né? Gente, lindas, inclusive com currículo extenso. Então a gente teve um tempo ali limitado. A gente teve um tempo um pouco encurtado. Então, Jenny, fica à vontade para falar sobre as suas capacidades, o que você achar que faz sentido ou não. Fique à vontade, o Podpri é seu. Sempre achei que não ia acontecer, mas aconteceu. Ufa, né? Amei. E assim, é uma honra estar aqui, podendo falar com a sua audiência, podendo falar com alguém que tem tanta influência aí no meio da publicidade, do marketing, alguém que vem crescendo cada dia mais, né? Assim, para mim é uma honra. Então, hoje, para quem é do marketing, é aquele que faz tudo, né? Não tem jeito. Todo mundo que é Bombril. do marketing faz de tudo um pouco, é de tudo um pouco. Hoje eu estou aí ingressando numa carreira de liderança em marketing. E também estou gestora de tráfego pago, né? Então aí trabalho essas duas vertentes, um pouco operacional, um pouco mais voltado para liderança em marketing. E tô aí, já vai fazer uns 5 anos nessa carreira. Comecei, né? E como eu já falei em outro episódio, comecei aos 16 no marketing. E desde então eu não parei mais. E nem pretendo, não me vejo não fazendo isso, né? Nossa, fantástico. Gente, eu preciso falar uma coisa sobre a Jenny, que a gente se conheceu um pouco melhor ainda sobre o tema de hoje, que a gente vai falar sobre o TikTok. E nós fomos no evento do TikTok, no prédio do TikTok que eles têm aqui em São Paulo. E aí a Jenny veio, inclusive eu a recebi, foi uma ótima, inclusive, visita, foi maravilhoso, foi muito bom recebê-la. E aí a gente conversou bastante. E nessa conversa eu queria dizer duas coisas muito importantes sobre elas. Vou meio que acrescentar nessa apresentação que ela fez. A primeira é que a idade dela tá só no RG, tá só na identidade, só na data de nascimento, entendeu? Porque é uma pessoa madura, muito madura. Eu sei que mulheres geralmente amadurecem realmente mais cedo e mais rápido também, né? Por conta do machismo, por conta da sociedade. Enfim, estruturalmente falando, é meio que já natural isso acontecer. Mas eu fiquei muito surpresa com a Jenny, porque assim, primeiro que ela ingressou muito jovem, né, na área. Mas ela tem uma maturidade de liderança que ela foi falando, eu fui falando, cara, eu quando crescer eu quero ser assim, entendeu? E eu não estou falando só isso porque, até porque eu falei pra ela pessoalmente, então eu tô aqui livre de culpa de não estar falando coisa que, ai meu Deus, só porque tá gravando. Eu achei genial. Ela pensa em tudo. Estruturalmente, emocionalmente na equipe, que é tudo que eu, Priscila, acredito que um líder deve ter. Então, assim, você devia falar muito, inclusive, sobre isso, sabia? Nas suas redes, nos seus conteúdos, que, inclusive, sigam porque ela está divinamente arrasando nas redes. Eu tô assim, fã de coração. Ela postou uns vídeos que eu falei, gente, eu preciso ser assim, entendeu? É um espelho, é isso, é um espelho. Eu sou mais Uhum. velha? Sou, mas eu tô me inspirando. E uma outra coisa também é que ela é uma profissional. Eu não sei como ela faz isso, inclusive, se você puder abrir nesse episódio, eu agradeço. Mas ela é muito capacitada. Então, ela tem um senso de informação. Como é que eu posso falar?
atualizada, muito, muito legal, assim. Então, no evento, eu já quero adiantar duas coisas. Eu aprendi bastante coisa bacana, vou trazer uns dados que o evento trouxe também pra gente conversar, mas eu também aprendi muito com ela. Ela me deu umas dicas, assim, muito boas, que até hoje eu vou implementar. Eu só não implementei ainda porque eu tô com algumas coisas em ajustes, por exemplo, o meu site, que ainda tá com meus amigos programadores para ajustar e tudo mais. E as dicas que ela deu, tudo envolvia o site. Então, assim, eu não posso dar esse passo antes de estar essa parte organizada. E como envolve tráfego pago, é duas vezes o maior cuidado para dar certo, né? Porque a gente sabe que não temos dinheiro para jogar fora. Mas é isso. Ela é muito capacitada para a área e muito madura. Isso até me assustou um pouco, assim. Mas, assim, vindo de mulheres, eu não sei por que eu me surpreendo, entendeu? Eu só me rodeio de mulheres incríveis e sensacionais, mas me surpreendi por conta disso, porque é inevitável, né? Eu já falei aqui algumas vezes, então, assim, não vou nem me preocupar com questão de preconceitos. A geração Z é complicada. A geração Z tem seus percalços. E eu trabalho com uma que eu amo, então eu sempre gosto de levantar isso, porque, assim, Priscila não é inimiga da geração Z, ou da alfa, ou da beta, etc. É só que realmente eu tive muitos experiências, vamos dizer assim, eu ia dizer embates, mas não é sobre embate. Eu tive muitas experiências negativas com a geração Z. E a Jenny e a Lari, que é a que trabalha comigo, são a prova que não tá tudo perdido, nem todo mundo tá assim, à mercê do mundo. Mas enfim, fomos a um evento no prédio físico do TikTok, inclusive. A gente descobriu com esse evento em específico que acontece em vários eventos. Inclusive, no dia que a gente foi, tava rolando outros eventos simultaneamente, só que com outros temas. O nosso era viralize seu negócio, então era muito mais voltado para quem é empreendedor ou para quem trabalha, né, com outros empreendedores e afins. E uma primeira coisa que a gente amou é que o ambiente, ele é instagramável. O que é até um pecado eu falar isso, né? Instagramável no TikTok. no TikTok. Mas é só para dizer que assim, é muito bonito o prédio. A gente ficou até um pouco tímida no começo para gravar, inclusive as duas mais tímidas do Elas, que é importante levantar. Então foi uma vitória o que a gente fez no evento. Foi uma conquista e tanto, né? Nossa, foi demais, mas o nosso vídeo ficou muito legal. Inclusive, confiram, porque a gente soltou um vídeo muito bacana, que inclusive quem editou foi a Belíssima, porque eu não tenho todo esse talento. Tô buscando. Só para deixar claro, tô buscando. Mas a gente achou muito legal porque tem vários espaços, então dava pra gente fazer tantas fotos quanto também gravar em ângulos diferentes, em espaços diferentes. Isso a gente achou assim muito legal. Por que que eu tô falando isso? Fala, Priscila, o ambiente é de mídia social, né? Então, no RD, primeiro que a gente descobriu que não é uma rede social, é rede de entretenimento. Então vamos começar do começo. Segundo, eu sei que o espaço em si é usado para muitas coisas, né? Eu não vou ser ingênua. Mas o evento era viralize esse negócio. Então, era claramente para pessoas que não necessariamente gravam conteúdo. Então, o que eu achei bacana é que, assim, poderiam ter usado, sei lá, uma sala de reunião, dependendo do tamanho, poderia comportar. Poderiam ter usado diversos espaços, que eu imagino que o prédio, por ser comercial, possa ter. O que eu achei bacana, e a gente conversou muito sobre isso, era que o espaço era muito propício para gravar conteúdo. Então, quando a gente chegou lá, a gente olhou uma para outra e falou assim: a gente já foi para gravar. Mas a gente pensou assim: não tem como não gravar. Porque o espaço é muito legal. Possível não rolar, né? Assim, você falou uma coisa muito importante, Pri, que poderia ter sido no escritório, só que foi tão vazado que aquele shopping, né, ele teve vários recortes, tanto de uma questão mais técnica, uma questão mais criativa, um espaço ali para a gente interagir com outras pessoas, né, e compartilhar ali os conhecimentos de uma rede tão nova que vem, assim, batendo muito forte na minha geração, que é a geração Z, né? Nossa, não, demais. É assim, o espaço para network também eu gostei bastante, porque era muito propício. Como era um espaço um pouco menor, a gente se ouvia. Então era muito Sim. legal, porque uma pessoa ouvia você conversando e aí já puxava assunto. E a gente teve isso, tanto na palestra, quando a gente discutia uma coisa ou outra, muito sucinta assim, durante a fala de alguém, quanto também na hora do café. Então, eu Sim. achei sensacional, assim, tipo, é quando a gente percebe que o planejamento vem desde da organização. Eu acho que a percepção que eu tive primeiro, assim, é isso. Eu quero começar, começo, aquelas. Eu quero te perguntar qual foi o que você considera, assim, o maior insight que você teve do evento como um todo.
Porque eu vou começar por mim, eu vou falar a verdade. Eu assisti, eu gostei muito, inclusive. Pretendo voltar outras vezes, até porque o preço eu achei bacana pro tipo de evento, a duração e o espaço, eu achei muito legal. Mas eu confesso que, assim, eu fiquei muito, assim, carregando as informações. O que me fez pensar mesmo em falar, é isso que eu preciso fazer, foi a nossa conversa no final do evento. Porque tudo que você me falou sobre gestão de tráfego incluía TikTok, não tinha como não incluir, né? Me fez muito sobre eu tô no caminho certo, eu tô fazendo as coisas que eu preciso fazer e tô fazendo da melhor forma possível. Mas eu preciso dar o próximo passo. E aí o próximo passo é o tráfego pago, não tem como. E aí eu queria saber muito de você, o que que você achou assim do seu maior insight? Porque pra mim o meu maior insight veio de você depois que a gente conversou. Eu acho que aquela conversa, eu acho, não, eu tenho certeza que aquela conversa foi muito enriquecedora, assim, a gente estava no momento certo, na hora certa, com o assunto certo para tudo fluir, né? Verdade. Então, assim, o maior insight que eu tive lá do evento aí do TikTok, do Viralize Seu Negócio, foi tanto de cunho técnico quanto de um cunho mais de comunidade, de conversação, porque uma coisa que foi muito abordada lá e que fez assim em mim foi a questão dos comentários, né? Como a gestão começa ali, né? O processo de engajamento ali com o seu público começa ali nos comentários. O TikTok, ele, como você falou, né? Ele é uma rede de entretenimento, né? Não é uma rede social, é uma rede de entretenimento, onde nosso principal foco está ali em se entreter, como no YouTube, na TV. Então, assim, as marcas utilizam do comentário ali para começar a ter gatilhos ali com o seu público, como a gente pode ver a Netflix, a Boticário, o Mercado Pago. Essas marcas, começam a ter influência a partir dessa rede, quando elas começam a formar comunidades ali dentro, né? E uma coisa também que fez muito sentido, que foi falado lá, é como as pessoas influenciam outras, né? A gente vem de uma era de que só se falava de grandes influenciadores. E hoje, no mundo do marketing, da publicidade, isso mudou muito quando a gente fala de micro-influenciadores e influenciadores de nicho, né? Hoje a pessoa ela não precisa estar bombada ali para poder influenciar alguém, basta ela ter uma opinião forte sobre alguma coisa e que instigue o público dela a pensar diferente, né? A tomar uma decisão. Então, isso aí foi muito enriquecedor para mim e me fez perceber o que de fato está acontecendo no mercado, né? Nossa, eu não mudaria nada do que você falou, juro. Se você tivesse redigido isso, eu assinava embaixo. Concordo muito. Foi uma coisa que, inclusive, já estava percebendo, mas o evento me serviu para falar. Você tá percebendo bacana, você tá vendo legal. Eu já tinha visto um dado onde falava que os micro-influencers estavam vendendo mais do que os macros. E aí fazia sentido, né? Porque os micros, eles não têm nada a perder, a não ser a sua palavra e confiança. Ou, traduzindo em uma palavra só, credibilidade. Uhum. Então, eu vou confiar muito mais. Assim como assim, gente, vamos para os primórdios do marketing? O que nunca parou de vender, boca a boca. Se a Jenny me indicar alguma coisa que ela comprou e ela gostou, eu vou confiar no que ela tá falando. É claro que vai ter algumas divergências, porque, por exemplo, se ela indicar alguma coisa de pele, se ela indicar alguma coisa de cabelo, a gente tem pele diferente, a gente tem cabelo diferente, eu vou colocar isso em conta. Mas eu ainda assim vou considerar. Porque se é um produto caro, por exemplo, é um produto que requer investimento, que não dá pra. Que nem um sérum, por exemplo. Não dá pra você comprar qualquer um, ou você só comprar por teste. Não, vou comprar porque vale às vezes pra testar. Não dá, porque não é um valor baixo, não é. Então eu vou confiar muito mais no que ela me indicar. Ah, mas considere que a nossa pele é diferente, considere que nosso isso é diferente. Tudo bem, vamos considerar. Mas eu ainda vou acreditar, porque ela é próxima a mim. E a micro-influencer, a gente tende a se sentir assim. Eu sigo algumas que são donas de casa, porque como eu moro sozinha e eu sou dona de casa Nutella. Então, o que puder adiantar a minha vida, querida, eu vou fazer, tá? Ah, mas picar cebola, nada substitui sim, porque minha mão não fica mais fedendo. Ah, mas porque o box, vamos usar o negócio para. Eu já testei não sei quantos produtos no meu box, não resolve. Cheguei à conclusão ontem com a minha mãe que não importa. Eu acho que quando o box não tem a manutenção desde que você compra, eu acho que não tem mais jeito. Mas eu sigo várias donas de casa. Várias nem combinam comigo, têm filhos, são casadas. A rotina delas não condiz com a minha. Só que elas têm uma tarefa em especial que me engrandece,
que eu gosto, que me interessa, que é o fator limpeza. Então, geralmente sempre tem um produto novo, sempre tem um equipamento novo e elas testam. Eu lembro que eu era muito preconceituosa com máquina de lavar louça. Muito preconceituosa. E aí, uma influenciadora que eu seguia, de dona de casa e tal, ela ama. Tipo assim, ela fala que se ela pudesse eleger top 3, o top 1 dela seria lava-louça. E, cara, não é possível, porque pelo que eu entendi, ela é tão raiz quanto muita gente que eu conheço. E ela gostar de lavar louça. E aí eu lembro que ela me fez pensar. E aí eu conheci, falando sobre isso, eu compartilhei uma piada qualquer na rede social. E na igreja que eu frequento, os casados são tios e os solteiros são primos. E aí uma tia, porque senão as pessoas vão pensar que minha família é gigantesca, né? Uma tia lá da igreja, ela comentou que tinha. E aí ela falou, não, Pri, é maravilhoso. Isso que falam que você tem que levemente enxaguar antes é mentira. As novas não precisam mais disso, não. Isso é do passado. E eu lavo até panela. E não sei- ela me falou como ela usa. E, meu, ela tem uma família de 4 integrantes. São 2 filhas, ela e o marido. Pô, não é possível. Ela falou, não, a lava-louça é o que sustenta o meu casamento. Se não fosse a lava-louça, eu não sei se eu seria casada. E eu falei, caraca, desmistificou o que eu pensava da lava-louça. Coisa que se a Bianca Andrade tivesse dito, eu não ia acreditar. Que se a Evelyn Hagley tivesse dito, eu não ia credibilizar. Porque eu tô ligada que, mano, elas moram numa mansão. Você acha que eu vou acreditar que elas perdem tempo colocando a louça na lava-louça? Eu tenho certeza que esse movimento elas não fazem. E eu não tô falando nem de questão de postura, de, ai, humildade, né? A pessoa nem frequenta mais a cozinha. Querida, se eu tivesse dinheiro, eu também não frequentaria. Então, se elas estão frequentando, estão fazendo errado. Inclusive, né? Sem querer julgar nesse lugar. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, é por isso que o micro vem. Porque o micro tem uma coisa que o macro não tem, que é a credibilidade. Querendo ou não, e eu vi isso na pesquisa, e eu acredito, eu botei minha. Assinei embaixo também na palavra da pesquisa. O estudo dizia que o grande sempre vai trazer a dúvida: será que foi pago para falar aquilo? Que ele pode ter recebido. Isso antes dos tigrinhos, tá? Imagina agora com os tigrinhos piorou a situação. Mas é verdade. Um micro, a gente nunca vai pensar nessa questão. Ai, será que ele tá recebendo por isso? Porque ele só tem uma coisa para defender na rede dele: a credibilidade. Ele sabe que se ele indicar e por isso que eu testei tantos produtos de tantas pessoas diferentes, porque ele testou na minha frente. Ele mostrou como tava o box e depois mostrou como foi aplicando aquele produto. Eu falei, pô, tava igual o meu, ou tava parecido com o meu. É claro que eu não botei em check que, né, o tempo de uso poderia ser diferente e eu tô começando a acreditar que isso tem relevância no processo. Mas, falando em dados, que é o que eu tô citando, teve 3 dados que me chamaram a atenção na apresentação. Primeiro, envolvendo criadores, que aí é o que a gente tá falando agora, é que 2 a cada 3 usuários do TikTok gostam quando marcas fazem parcerias com variedade de criadores. E aí a gente entra no que a Jenny acabou de falar, que a gente ouviu lá. Quanto mais as marcas, e eu acho que a gente vai ouvir muito falar também de UGC, que inclusive já mudou o nome de novo e eu não vou lembrar qual que é, mas eu só vou lembrar por UGC, que é conteúdo gerado pelo usuário, né? Ao contrário. Que em inglês, né, gente? Eles gostam de inverter tudo, mas, enfim. Envolve isso que eu e a Jenny acabamos de falar. E o UGC, para quem não conhece, eu acho difícil, mas é quando o conteúdo é literalmente gerado pelo usuário. Então, assim, a gente vê que não tem aquela edição super profissional, não tem aquela captação de imagem uou, tipo, nível comercial de perfume da TV. É quando a gente vê que é um usuário de verdade. É aquele usuário que parece mesmo que foi lá e comprou o produto, testou e tá falando como foi o uso. Basicamente é isso. O segundo é para gerar mais confiança. 40% dos usuários do TikTok acham que as marcas que mostram personalidade são mais relevantes. Eu acho que isso aqui tem muito geração Z, cara. Muito geração Z. Porque, assim, antigamente, vamos dizer, muito suposição, porque, gente, eu sou carnívora, muito, inclusive. Não como carne. Aí o Roberto Carlos foi lá e fez o comercial da Friboi, tá ligado? Era normal pra nossa geração. Era muito normal. Todo mundo sabia que ele não comia carne. Foi um pouco ridículo, não deixou de ser piada. Mas todo mundo normalizou. Ninguém assim, ai, cancelou Roberto Carlos. A geração atual nunca aceitaria um produto que não faz teste em animais. Meu Deus, que marca terrível. E para finalizar os dados rapidinho, mais presença. 45% dos usuários de plataformas sociais de vídeo
Dizem que uma marca se torna relevante quando demonstra que entende a necessidade do público. E eu acho que, assim, por mais que sejam três dados diferentes, de certa forma, não deixam de falar um pouco da mesma coisa. A gente precisa entender. O Rafael Kiso tá falando muito isso na nova propaganda dele de mentoria, né? O Instagram mudou. E você não pode ficar preso no passado. E você não pode parar. O Dado Schneider também fala muito sobre isso. A gente não pode fingir que a nova geração não faz diferença no que a gente consome. Porque, na real, é ela que está construindo o que a gente consome. Então, a gente precisa conviver junto. O Dado fala muito sobre isso nas palestras dele. Mas, se eu pudesse acrescentar, eles estão influenciando em como as mídias, os algoritmos funcionam, né? Para não dizer mais. Então, se teve uma coisa também que eu vi muito no evento, é sobre isso. A marca, antigamente, a gente dizia que vendia status, né? Não é sobre ter um bom celular, é sobre ter um iPhone. Não é sobre ter um. Enfim, não é sobre você comer em qualquer lugar uma costela comum. É sobre você comer no Outback, é o status, né? De você ter aquilo, ou você estar naquele lugar. Hoje eu diria que é sobre você consumir a missão. Porque às vezes eu sinto que antes da Diane me oferecer um produto, tipo, Pri, usa esse rímel porque eu amei, ela vai dizer: Meu, essa marca não testa em animais, o produto não irrita os olhos, é a missão e é o valor. Eu não sei se você sentiu isso, compartilhe o que que você também achou desses dados, porque me fez aquele cérebro, o emoji do cérebro queimando, sabe? Pri, tudo isso que você falou é muito importante para nossa discussão, né? E falando disso, de que as marcas não consomem mais status, mas consomem a conexão de fato que a marca, o valor que a marca representa hoje para a sociedade, me faz lembrar um pouco daquele conceito do marketing 4.0, onde tudo é mais holístico, o consumidor ele não olha mais só para o produto, ele olha para o que a marca está fazendo, se a marca ela é sustentável, se a marca ela é diversa. Então, não é defendendo a minha geração, não, mas defendendo já. Hoje, a geração Z ela está mais voltada para isso, né? Para o que a marca, de fato, quais são os valores da marca. Eu acho que até por isso que é taxada como uma geração mais conservadora, né? Uma geração que, nossa, a geração Z está conservadora. O que aconteceu com esses jovens? Mas não, eu acho que o que acontece é isso, de o público da geração Z olhar mais para os valores, o que aquilo vai acrescentar para ele como pessoa, né? E uma coisa muito importante aí que você falou, puxando o gancho, é do boca a boca que vem lá. Sempre existiu, sempre vai existir, né? Acredito que não é uma coisa que vai mudar. E o TikTok, ele é isso. Ele é isso. Hoje, os micro-influenciadores, eles estão lá cultivando boca a boca ali, de forma do conteúdo deles, né? E quando a gente fala de influenciar ali dentro desse boca a boca, vem as marcas ali construindo a autoridade delas, onde o que eu vejo que é esse posicionamento. Os micro-influenciadores viraram os grandes ali e as marcas vão se submetendo a eles. Porque é algo que traz autoridade, é algo que consome ali uma opinião. Então, assim, os papéis eles estão sendo invertidos. Antes as marcas postavam e a gente ia lá, torava o pau para credibilizar, para tentar mostrar que era o contrário, ou que não, que era aquilo. E hoje é o contrário, hoje as marcas estão fazendo isso. Elas estão tentando provar que sim, a opinião daquele micro-influenciador faz sentido e que a comunidade que ele criou para falar sobre aquilo tem total razão com a marca com aquela marca, né, de fato. Nossa, é isso, cara. Você foi falando, eu já fui pensando no funil de vendas invertidos, assim, mas no sentido de Sim, sim. influenciadores, porque querendo ou não, a gente sabe que a ordem se mantém um pouco parecido ainda, porque a jornada do Aham. consumidor não vai se alterar. Mas é muito isso. Antes, eu lembro que quando eu entrei na agência, a gente pensava assim: nossa, que incrível seria se a Evelyn topasse fazer uma parceria. Nossa, já pensou que foda se a gente conseguisse fechar com uma Bianca da vida? Aí a gente fazia tantas vendas. Contrário, hoje mudou muito isso, né? Hoje não é Muito! mais a Boca Rosa que traz autoridade sobre o produto dela, é quem está construindo conteúdo sobre o produto dela, é aquela micro-influenciadora que fala sobre maquiagem, que fala sobre preparação de pele, que vai mostrar ali na hora base, o gloss, e acaba que tendo mais autoridade, né? Porque ela conversa com
com outras pessoas de diferentes formas, né? E uma coisa que me chamou muita atenção lá nesse evento foi que, como o TikTok não é uma rede social, então a nossa geração aí, a geração Z, ela tá pensando mais nela do que no que vai gerar. Então, isso assim, explodiu minha cabeça, porque eu mesma, e saindo fora da curva da geração, eu sou uma pessoa muito tímida, que tem vergonha ali de postar um story, que tem dificuldade ali para falar de frente às câmeras, e no TikTok isso está sendo diferente, né? Esse público da geração Z, ele vem construindo toda essa autoridade de não se importar muito, a opinião dele é isso. Se alguém gostou, vamos comigo. Se alguém não gostou, traga seus contrapontos. E é uma rede social, tá, rede social não, né? Vamos cair em desuso isso, É né? difícil, é muito difícil. É difícil. É uma rede que assim, tá definindo as suas regras, né? É uma rede que, assim, toda hora tem algo a aprender, toda hora tem algo novo. E outra, o TikTok virou uma rede de pesquisa. Hoje não é só o Google, não é só o Yahoo, hoje não é só o YouTube. O TikTok é isso. Ah, quero saber como faz uma receita, quero saber como faz um delineado. Barra de pesquisa do TikTok. Cara, quando a gente conversou sobre isso, eu lembro que eu falei, não é possível. Não, eu vou no Google, eu vou até na comunidade, que no caso pode ser nosso grupo entre amigos e tal. Mas eu confesso que eu tive que me render. Eu cortei o cabelo, mega curto, claro que agora cresceu muito, mas eu cortei muito curto. E aí eu fui num evento, um pouco depois do nosso do TikTok, acho que foi umas 2 ou 3 semanas depois. Eu fui num evento da Vitamina, que é ela que promoveu e tal. E foi muito bacana também. Mas, enfim, meu cabelo no dia seguinte amanheceu outro. É claro que eu também tava doente, aí eu me entupi de remédio pra ver se eu conseguia ir. Deu certo, mas meu cabelo não reagiu muito bem. E aí eu apelei pro TikTok, cara. Apelei pro TikTok de penteados de cabelo curto, fáceis de fazer, porque eu não tenho muito talento pra. Aí eu me lembrei da Jenny na hora no evento, porque a Jenny foi. Ela me contou, não, às vezes eu uso, dependendo do que for. Ai, receita rápida, alguma coisa assim. E eu falei, não, eu não vou me render, porque não é completo e tal. Me rendi, gente. Faz muito sentido o que ela falou mesmo. E eu ouvi também uma coisa no evento que eu acho que justifica o que você acabou de falar, assim. E é o que eu, querendo ou não, goste ou não, a gente tem que aceitar, porque é como acontece. Diferente do Instagram, e eu nem digo isso por conta do dono, porque eu sei que vai ser igual. O Instagram, o Facebook, até o WhatsApp também. Não só porque é do mesmo dono, pode até ser, mas não só por isso. Eu, Priscila, acredito que é muito sobre o formato também. A gente tá cansado de saber que cada mídia social foi feita para um objetivo, um jeito, né? Assim como o TikTok é para entreter, diferente de socializar, o Instagram foi feito para mostrar mais bastidor, tanto que antigamente era só imagem. Assim como o Facebook foi feito para você colocar mais coisas, mais produtos. Então tem o Instagram Shopping, que você pode fazer através do Facebook. É linkável também, que é diferente do Instagram. Enfim, eu tenho um episódio, inclusive, completo, onde eu destilo cada um e cada objetivo, porque faz sentido. Agora, o que eu quero trazer que eu vi no evento e que assina embaixo no que a Jenny falou, é que eu sinto que o TikTok, e eu trouxe até dados para afirmar isso, que mostrou no evento, ele é muito voltado para esse interesse do usuário. Ai, Priscila, mas aí você quer dizer que o Instagram não foi feito para o usuário? Pode perceber que o algoritmo, sempre, qualquer coisa que atualiza, é sempre em prol de alguma coisa dele mesmo. Então, é sempre para acompanhar ou a inteligência artificial, ou então para acompanhar, tipo, ele sempre incentiva a se manter dentro da plataforma. Então, se você postar muito link, influenciador tá passando muito por isso. Ah, não posso subir muito link, principalmente quem faz. Como é que chama? Quem é afiliado de lojas, né? Sofre muito com isso, porque cai o engajamento quando você posta muito. Tô sabendo também, tem muita gente reclamando que quanto mais pontinho nos stories, mais o engajamento cai, sendo que stories é o que mais aproxima o E isso usuário do. já foi ao contrário, né? Antes, quanto mais store, quanto mais pontinho, assim, tudo vem mudando muito rápido, né? Tudo vem Muito! E mudando no muito rápido. TikTok eu acho que acelerou um pouco isso, porque ele é Sim. feito literalmente para o usuário. Então, por exemplo, no Morango do Amor, eu tava muito afim de provar, mas eu também queria fazer um storyzinho. Nem era um Reels, nada de especial. E olha que louco, foi passando o tempo, eu não fui encontrando alguém, eu tava até tranquila.
Mas passou um tempo, eu falei, não, gente, eu tô atrasada. Tipo, tinha o quê? 2 semanas que explodiu a trend? Tipo, como assim eu tô atrasada 2 semanas? Tipo, 2 semanas pra uma mídia social, gente. Ou no caso que a gente tá falando mais do TikTok, é uma vida inteira de atraso. Sim. Então, assim, eu fiquei chocada e eu vou trazer os dados, mas, por favor, se quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que isso que você falou de de 2 semanas ser anos aí na rede social, Quase o 2 anos, né? TikTok diz, o TikTok diz muito sobre isso. Como você vê muitos públicos, muitos micro-influenciadores, muitas autoridades falando lá dentro, e cada um compartilhando um momento de vida, uma rotina, que, como eu falei, a criação voltou mais para o criador do que para o público do criador. Então, diz mais sobre ele lá no TikTok. Sobre, por exemplo, é alguém que faz a rotina, que acorda às 5, e tem alguém que acorda às 10 e cada um está num momento de vida, e aquilo gera uma comparação dentro da ferramenta, que gera comentários, que atrai as marcas. Então, assim, é uma coisa muito ligada à outra, né? Nossa, não, demais. E assim, façam terapia. Porque para lidar com a ansiedade, que tudo isso, inclusive, eu não consegui muito me adaptar ao TikTok. Eu acho que tem uma questão geracional, mas para além disso, porque eu sinto que é uma plataforma muito acelerada, muito, sim, demais. Eu sinto que o tempo todo, às vezes eu não consigo sair de lá, a sensação que dá no meu cérebro, assim. E eu fico angustiada, eu começo a ficar angustiada, porque é como se meu cérebro ficasse avisando, Priscila, você tem compromisso, você tem demanda. Mas ao mesmo tempo é como se ele falasse, isso aqui tá bacana, isso aqui tá gerando informações e conexões bacanas. E aí eu entro em colapso nervoso, quase, assim, se não fosse terapia. Eu trouxe dois dados aqui Confesso que de. comigo acontece mesmo. Eu acho que tem. Prende, Esse é um mal da prende a nossa gente. área, cara. Mais do que da nossa geração. Assim, é uma rede que, como eu falei, virou rede de pesquisa, o TikTok. A todo momento tem alguém ensinando alguma coisa. Seja uma receita, seja um truque para o cabelo, um truque para casa. Tudo, a todo momento você acha alguém ensinando algo. Não tanto enraizado como vinha. A gente já está acostumado, que vem no embalde, que a gente segue ali o fluxo, topo, meio e fundo, que a gente traz um conteúdo mais educacional. Mas esse conteúdo educacional desses influenciadores ele vem com um formato diferente. Eu acho que isso que atrai a gente. Antes para a gente obter ali um conteúdo educacional da nossa área, a gente tinha que se cadastrar numa landing page, tinha que baixar o e-book, assistir o webinar, tinha todo esse funil aí para consumir esse conteúdo. Não que hoje isso tenha mudado, claro, isso persiste, mas dentro do TikTok é diferente essa maneira de consumir esse conteúdo. Se a gente pesquisar lá por marketing de influência, a gente vai achar uma série de vídeos, uma série de conteúdos assim, são mais fácil de digerir, mas que não deixam de trazer a informação, né? E aí tem um alerta, né, para esse conteúdo, para esse tipo de informação que hoje as pessoas elas estão combatendo, parece que no TikTok estão combatendo mais a fake news quando alguém coloca, posiciona algo ali que foge da realidade do outro. E entra também ali naquela controvérsia. Aquele influenciador A defende que é certo, influenciador B defende que é errado, mas tem a comunidade ali que está apelando para ambos os lados, né? Então, acho que o TikTok diz muito sobre isso. Você trouxe uma. Eu ia até mencionar uma outra coisa aqui, que na verdade só ia assinar embaixo no que você tinha comentado. Mas eu preciso trazer uma coisa. O evento me trouxe esse lance do funil. A gente seguia, da minha geração para trás, né, da Millennium, a Baby Boomer e afins, a gente seguia uma linha. Então, não era que o funil de vendas. Inclusive, eu gostei muito disso que a gente ouviu no evento. Não é que o funil de vendas não exista mais. Não, ele existe. A jornada do consumidor, ela perpassa, ela tem um trajeto. Só que a sua geração, ela furou a bolha. Então, não é mais sobre. Para quem não está entendendo, eu vou até colocar um mini funil aqui para vocês entenderem do que a gente está falando, mas eu já falei muito de funil no canal, então eu tenho certeza que não é novidade. Existiam umas etapas que inconscientemente a gente seguia passo a passo. Então, é sobre conhecer a marca. E aí, pô, conheci a marca. E aí depois, por que que a minha marca é mais bacana do que a dos outros? E aí você, pô, acho que essa marca aqui tá se destacando. Aí numa terceira etapa, você já sabe da minha marca e já sabe que eu sou a melhor. Você precisa de um empurrãozinho para ser meu cliente.
E aí você era um cupom de desconto, era alguma coisa que você dava ali um gatilho mental de emergência, né? Tipo, ai, tá esgotando, é só pros 50 primeiros, e aí tinha mais 150 fechando e tava tendo ainda, mas enfim. E hoje tem até mais uma etapa depois, porque a última etapa sempre foi considerada a venda, mas hoje existe a etapa da recompra. E meio que, de novo, inconscientemente, a gente seguia esse trajeto. Era esse caminho sem furar. E hoje, a nova geração, inclusive, influenciando a minha. Porque eu já tive isso. Eu mesma já furei a bolha, eu já pulei a jornada. Não que todas de novo, sempre vai existir um cliente que vai estar em cada etapa. Então, por isso que eu tô voltando na importância de você trabalhar o funil, porque faz sentido. Sempre vai ter um Faz cliente que vai sentido. estar em alguma etapa específica. Mas o que eu achei mais louco da sua geração, e como ela influenciou a minha, inclusive, é que furou. Cara, eu comprei. Olha que loucura. Eu comprei uma vitamina C da Garnier por conta de um brinde. Assim, eu nem fui atrás dos qual é o benefício que esse sérum vai me trazer, qual vai ser. Não, quando eu vi 2 sérums por R$ 100, eu ainda ganhava uma garrafa da Gold Case, que só a garrafa era 100, eu tô ganhando o produto. Influenciada completamente. Fui, cara, e E ainda tentei hoje, influenciar Pri, a Laura. e hoje, uma coisa que você falou que é bem verdade, né? Que a geração Z furou a bolha. E as marcas também, elas estão acompanhando essa geração, porque elas tentam parodiar a gente como era antes, com aqueles anúncios chatos que te faziam, te obrigavam a querer ver a marca, né? Hoje isso acontece muito de forma natural dentro do TikTok. Eu vejo que ainda no Instagram é tudo muito comprado ainda, é aquela credibilidade mais comprada. E no Pra TikTok vender, né? não. Isso, e no TikTok não. No TikTok é tudo muito natural, é tudo muito ocasional, tudo acontece, e aí tudo toma grandes proporções, começando por uma coisa pequena, né? E que não deixa de ser planejado, porque esse público aí que cria, esses influenciadores, transmitem algo natural, algo ali para criar uma consistência, mas não significa que aquilo não foi planejado. As marcas hoje eu vejo que estão optando por essas pessoas, por esses influenciadores para trazer essa sensação do natural, de que algo acontece espontâneo, de que algo flui ali e que aquela marca tá junto, né? Eu vejo muita o Boticário falando sobre, mostrando, né? Às vezes aparece um anúncio para mim no TikTok que nem parece que é anúncio, e eu acabo assistindo até o fim, porque é um micro-influenciador falando, é alguém abordando coisas do meu dia a dia, os valores da marca como algo diverso, alguém usando a base do tom da minha pele, eu me identifico muito. E quem está por trás disso é uma marca, né? Não, é isso. Eu fico, por exemplo, hoje, se eu for atrás do produto, eu vou buscar saber, tipo, por exemplo, ele seca rápido? Como é a absorção dele? Efeito mate, mas como fica na boca? Você passa um protetor antes para dar uma hidratada? Ou não sei, porque, por exemplo, eu sempre fui muito ogra de coisa de pele. Eu tô começando desde os meus 25, que eu conheci uma pessoa que era muito fã disso. E ela acabou me colocando, e mais velha do que eu, só pra deixar claro, que também não sou influenciada só pela geração Z, mas é que eu gosto muito de ouvir também, eu não vou negar. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de ouvir experiências, e isso, de certa forma, eu não vou negar que é uma qualidade, assim, porque eu acabo aprendendo muito. Então, eu aprendo com a Jenny, aprendo com a minha mãe, que aprendo com a minha avó, e tudo se casa, assim. E ela me falou muito sobre isso, tipo, Pri, sua pele é ótima, porque você quase não usa maquiagem, só que você vai envelhecer, querida. E você não tem uma coisa chamada melanina, tá, gata? Então vai ter uma coisa que, assim, porque assim, a minha avó de 60 anos, querida, ela é negra. Ela não parece. Ela leva xingo no ônibus quando ela vai atrás da cadeirinha dela e alguém pede pra ela levantar, entendeu? Por quê? Melanina. É o segredo do negócio. Mas eu não tenho essa bênção. Logo, eu preciso cuidar mais da minha pele. Quando eu passei a usar protetor, eu percebi que não estava fazendo efeito. A pele craquelava, a minha pele se incomodava muito. Aí eu aprendi que não, se eu passar hidratante antes, melhora muito. Aí depois eu aprendi que se eu passar a vitamina C antes e depois o hidratante, depois o protetor, é outra coisa. E depois disso eu ainda aprendi a questão do escorrer. Porque tem um protetor, por exemplo, eu amo o protetor da Salve, mas no meu rosto ele escorre. Então, se eu passar ele num dia que eu faço exercício, aí ele vai arder meu olho, é um saco, porque você pode lavar o rosto e às vezes fica incomodando ainda. São coisas que você só sabe usando. Só que se você vê
alguém experienciando isso é outra coisa. Então, hoje, por exemplo, não é só sobre perguntar. Eu lembro que. Eu acho que foi você que perguntou no grupo, não tenho certeza, mas eu acho que foi você que pediu dica de rímel. Falou, gente, tô muito afim de comprar um rímel e tal. Vocês têm alguma indicação? E eu lembro que eu falei: olha, eu uso da Evelyn, eu gosto muito. Porque ele não mancha, ele não fica. Inclusive, o nome dele é Chopandinha. Porque ele não fica o efeito panda. Você puxa, ele sai em película. Então, você pode lavar o rosto e ele vai sair em película. Aí teve uma outra colega nossa que sugeriu da Visela, falou, pô, comprei o da Visela, gostei muito. E ele também tem esse efeito aí que a Pri falou. E eu acho que tá virando tendência mesmo, que ninguém mais quer ficar efeito panda. Até porque não era só lágrima, tá, gente? Era tipo suor fazia o bagulho ficar panda na sua cara. Então, eu achei isso genial. Falei, pô, olha que bacana. Talvez, é que eu não uso muito rímel, eu não sou muito fã. Mas se eu comprar e o que eu tenho acabar ou eu não querer mais usar, pode ser que eu tente usar o da Visela, porque o preço do outro é um pouquinho maior. E se tem outro que oferece o mesmo com um preço menor, e eu não ia saber disso se não fosse uma amiga comentando. E melhor, né? Eu não ia dar tanta credibilidade para o comentário. E eu sinto que no TikTok é isso. Enquanto a gente vê venda no Instagram, é muito catálogo, inclusive. Eu acho que se antes era bastidores, eu acho que hoje é muito mais catálogo, assim. Eu sinto que no TikTok já é o inverso. Tipo, eu posso até comprar no Instagram, mas foi porque eu vi no TikTok a influenciadora mostrando a textura do produto, mostrando a absorção dele na pele. E eu falei, pô, eu vou testar. Pode até ser que não fique igual, mas eu vou testar. E isso bate de frente com outro dado que o evento trouxe, que são as tendências de linguagem da narrativa. Então, ele falou que 76% dos usuários do TikTok gostam da combinação entre imagens e vídeo. Por isso que, inclusive, incluíram carrossel, que eles não são bobos nem nada. Que são novas maneiras de remixar conteúdo e vencer o esgotamento da audiência. A galera tá querendo mais, porque, querendo ou não, tem entrega. Vídeo não dá para dar zoom. Pode até dar, mas vai ter todo. Se você quiser aquele frame exato, você vai ter que dar um print, o print cai a qualidade. Aí você vai dar zoom, você não vai enxergar direito, coisa que imagem entrega melhor. Então é um dado que eu achei bacana. E 68% dos usuários do TikTok dizem que as marcas devem usar os comentários para entender melhor os clientes. A seção de comentários é o novo Fox Group. Eu achei isso aqui sensacional. Comentários são feedbacks em tempo real. Gente, entendam uma coisa. Eu não sei como a nossa diva vai interpretar isso ou acrescentar, mas eu queria deixar uma coisa bem claro. Todo mundo sabe, tá cansado de saber. A gente gasta tempo, investe tempo em reclamação. Mas se a gente está satisfeito, raramente. E eu digo isso por mim, tá? Que eu sou uma pessoa que Concordo. gosta de elogiar, gosta de, pô, eu gostei do balme da Nivea. Eu vou comentar lá no Instagram deles e eu nunca lembro. Agora, se o hidratante da Nivea, da Nivea me desse uma alergia, eu já tinha ido lá, ó, faz tempo. Isso sim, antes já teria aberto um Reclame Aqui. Antes já teria aberto uma reclamação no próprio saque, porque eu gosto de antes ir no saque para caso o negócio tá demorando ou tá ruim, aí eu vou pro Reclame Aqui, aí eu vou para as outras ferramentas. E em seguida, mídia social, porque eu vou explanar. Eu quero que outras pessoas saibam que eu estou experienciando. Por mais que eu possa ser uma única, né? Vai ser uma unidade. Mas isso aqui é muito importante, porque quando você tem um público ativo e comenta em troca de nada, gente, isso é ouro. E as marcas encontraram esse olho. Porque às vezes eu tô lá rolando o TikTok, né? Eu consumo muito. É a minha principal rede ali é o TikTok hoje, né? Fazendo jus à minha geração de novo. Não consigo E ainda, quando eu amiga. vejo, assim, um conteúdo muito comum, eu digo assim, nada muito elaborado, nada muito cheio de produções, algo natural mesmo ali de alguém falando no TikTok. E aí eu falo, nossa, vamos para os comentários. Depois desse evento que nós fomos, assim, virou gatilho para mim ver os comentários. Eu sempre abro sei lá, tem um comentário da Netflix, da Netinha, né, como é chamado lá no TikTok. Tem o comentário da Natura. E assim, é conversando na mesma linguagem daquele público, na mesma linguagem do público de quem criou o vídeo. Então as marcas elas estão se adaptando a esse novo mundo, a essa nova era, a esse novo formato de criar uma comunidade e engajar ali o público ideal. O que não foge da jornada de compra que sempre existiu. Só que hoje ela vem crescendo de uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais diversa,
furando ali aquela bolha ali do funil, né? Hoje a marca ela usa isso para ser o topo do funil dela, né? Esse engajamento nos comentários de quem produz, é ali que ela dissemina o que ela pensa, o que ela defende, se ela engaja com aquilo, se aquilo faz sentido para a marca, para também fazer sentido para quem vai consumir essa marca. Não, é isso. É isso, gente. O comentário é ouro. Literalmente. Se tem uma coisa que a gente ama, é saber se tá funcionando. E eu acho, isso que a Jenny falou, eu também acho muito sensacional. Você tá num post, sei lá, às vezes do concorrente. E aí você vai nos comentários. Inclusive, eu acho que virou uma certa tendência até de criador de conteúdo, né? Porque a gente vê muito hoje o quê? Reação de comentários ao vídeo. E aí a gente também vê Sim. muito assim vídeo de coloque aqui sua experiência em X situação. Qual foi, se você foi corno, qual foi a experiência mais vergonhosa que você passou? Muito em alta isso, tá Os muito em alta. comentários é o que mais engajam, assim. E querendo ou não, E você ainda é um percebe dado. que não é um vídeo, é o comentário, é a comunidade que se forma ali, todo mundo se conectando no mesmo propósito, em contar uma coisa louca que aconteceu, uma experiência, por mais que seja diferente, por mais que cada um tenha uma perspectiva, uma visão, tá todo mundo ali no mesmo propósito, falar sobre algo que aconteceu, se conectar, né? Muito, cara. E eu fico pensando que para sua geração foi muito legal essa parte, porque eu sentia tudo bem que ser no digital não é tão bacana, mas eu sentia um déficit. Tipo, eu fui um adolescente, por exemplo, que eu não, eu queria, todo adolescente busca uma tribo, né? Busca um grupo. E eu sentia que eu tava fora de todos ou dentro de todos. Então, tipo, eu era que eu gostava de rock, mas eu era eclética. Eu gostava sei lá, filme de romance, mas eu também gostava de esporte. Então, tipo, eu tava em todo mundo e ao mesmo tempo eu não tava em nenhum. E eu sinto que isso traz a gente pra próximo. Eu tenho dado aqui que, inclusive, a gente é prova viva disso, tá? Porque o Elas, no RD, o que conectou o Elas foi, sim, interesses em comum. No início, interesse de gerar conteúdo bacana, rico, num evento tão grande e que a gente ainda tinha isso em comum, que independente de quantos RDs a gente já tinha ido, eu sei que o no da Jenny foi o primeiro, mas a gente que já tinha ido antes, a gente não tinha feito esse conteúdo de valor. Então a gente se uniu com esse propósito inicialmente, só que depois a gente virou uma rede de apoio uma da outra. Eu tive um baita problema no passado em relação ao meu CNPJ, que elas me acolheram de uma tal forma que me ajudaram muito. Eu tava entrando numa crise de ansiedade ferrada. E elas me trouxeram assim pra perto e me acolheram, tipo, não, calma, a gente se ajuda. Eu lembro que a Babi, uma fofa, gente, Babi, ela tava recém-aberto a empresa dela com a filha. Aí ela falou, Pri, se eu conseguir um cliente hoje, eu te indico. Pode ficar tranquila, ou eu falo que eu tô trabalhando, se a pessoa, tipo, confia muito em mim, e eu passo pra você e tal. Então são coisas que a gente não vê fácil assim no mundo, sabe? Acabou que a Laura que me indicou a sogra dela e ela me ajudou e tudo se resolveu, graças a Deus, sem maiores preocupações. Mas a gente já virou um elo disso. E o dado que eu vou trazer é a tradução disso. E olha que a gente não se conheceu no TikTok, é importante a gente falar, né? Mas de algumas tendências criativas, de soluções criativas, é a representação feminina. Eu não sei se eu falo isso, eu chamo isso de louco, porque loucura é você não perceber isso, né? Mas, enfim. 72% das mulheres no TikTok acham que é fácil se conectar e criar vínculos em torno da experiência de vida compartilhadas na plataforma. Gente, nada vai conectar mais do que uma experiência em comum, seja ela positiva ou negativa. Mas eu diria que a negativa é mais ainda, porque se eu tô passando por uma coisa que pra mim é nova, aí vem a Jenny e fala, Pri, passei por isso. Cara, eu vou sentir que ela tá me abraçando, sem Eu ia querer, falar isso querendo. mesmo, sinta-se abraçado. Eu acho que Muito. é esse senso de pertencimento que essa rede traz, né? O Elas não surgiu do TikTok, mas a gente vê que é algo que acontece, né? É algo que, assim, eu gosto de dizer que é comunidade, seja no comentário, e é algo que a gente está vivendo agora, né? Ali É. sendo embaixadores da RD, a gente percebe que a comunidade é o primórdio de tudo, é formar comunidades, é criar interesses mútuos ali. A gente se conectou por estar dentro dos mesmos interesses, por buscar as mesmas coisas. E lá no TikTok acontece o mesmo. As mulheres, elas geram essa identificação, elas se abraçam lá dentro, né? É uma comunidade muito unida, igual
mesmo aí da sua experiência como cuidados da casa, né? Eu consumo muito algo, coisas nesse sentido, porque gosto de facilitar a minha vida. E tem alguém também que gosta de facilitar a vida lá e que eu vou me sentir abraçada por essa pessoa, né? Então, eu acho que é muito esse senso de pertencimento, de eu tô ali, tem alguém comigo, eu faço, mas não tô sozinha. Sabe aquela sensação que a gente tem de, poxa, será que sou eu que faço isso? Quando a gente abre a rede, a gente percebe que não. Não é só a gente, não é só eu que faço isso, não é só você, tem muito mais pessoas cultivando os mesmos interesses, cultivando os mesmos assuntos, tendo vivências parecidas, e é onde gera insights de diferentes formas, em diferentes formatos, aí, igual você falou do carrossel, a ferramenta entendeu que não era só de vídeos que deveria ser feito, né? Mas que tem audiências que consomem conteúdos de diferentes formas, né? Mas pensar o seguinte, a micro-influenciadora, eu já tive essa sensação, inclusive. Quando ela comenta alguma coisa da vida pessoal dela, ou tipo assim, ai, as pessoas estão me criticando de X coisa. Ai, eu não comentei tal coisa porque senão vou ser julgada. Cara, muito difícil isso, tá? Eu não tô descredibilizando o que ela sente, pelo amor de Deus, porque ela é ser humano também. Mas às vezes o sentimento é natural. Parece que ela é uma amiga nossa. Então a micro-influenciadora não vai ter, claro, o mesmo vínculo que a Jenny vai ter, porque eu conheço a Jenny, já a gente já conversou sobre várias coisas, já abriu coisas da nossa vida pessoal, é outra coisa. Mas dá uma sensação de, sabe, tipo uma amiga da Jenny. Assim, se ela me apresentar alguém, eu vou ter mais carinho por essa pessoa do que um estranho qualquer ou uma pessoa que eu conheci sozinha em sei lá que circunstância, na fila do mercado, por exemplo. Se vir da Jenny, pô, não, eu já confio na Jenny, eu sei que ela não vai conhecer qualquer pessoa. O que pode acontecer, inclusive, dela não saber direito e tudo mais, porque ninguém conhece ninguém, né? No mundo, se a gente for colocar de fato os panos na mesa, é isso. Mas olha que louco, eu enxergo a micro quase que no mesmo nível que de uma amiga próxima. Então, eu tava conversando com a minha mãe ontem, que a gente tem uma influenciadora que a gente segue em comum, e eu falei, eu entendo porque que ela separou recentemente e tá namorando uma pessoa. E ela não quer revelar. E ela falou por quê? Porque ela foi muito julgada no casamento. E ela recebeu muito hate quando separou. Aí ela ficou ouvindo hoje que as filhas é mais feliz na casa do pai do que na dela. E não sei o quê. Então eu entendo ela. Ela não queria mostrar. Mas ao mesmo tempo eu queria muito saber. Vai mudar minha vida? Nada. Não vai mudar nada. Mas é a mesma Mas coisa que você se se a sente Jenny escondesse. próxima. Quando você se pega querendo acompanhar ali o que a pessoa tá fazendo, o que ela gosta, será que aquilo tem valia mesmo para trazer para sua rotina, né? Porque é igual, eu te recomendar, sei lá, eu gosto muito de falar de maquiagem porque aí tá muito dentro do meu mundo também. Mas eu te recomendar uma base, aquela micro-influenciadora te recomendar também, você vai levar ali no mesmo peso, porque é alguém que você já tá acompanhando, é alguém que você já se sente íntimo por trás das telas, né? É algo assim, chega a ser difícil de explicar, né? É difícil, mas não deixa de ser uma coisa para. Eu sei que pode soar um pouco negativo, porque a gente está falando de laços humanos, né? Conexões humanas. Mas as marcas, se forem inteligentes, elas podem usar isso a favor delas. Porque, gente, humano se conecta com humano. Eu ouvi isso, inclusive, num curso, uma especialização que eu fiz na USP. Olha que maluco, sobre mercado de luxo. Mas o professor quis aplicar uma técnica simples que se aplica no mercado de luxo também. Humano se conecta com humano. É natural do ser humano enxergar olhinhos, boca, nariz em coisas que nem são animadas propriamente. Então é natural que isso aconteça. Pensando nisso, as marcas estão criando. Teve o boom de avatares, que inclusive algumas até usam até hoje porque elas tentam humanizar. Porque não é só as Casas Bahia, é o Baianinho. Não é só a Lojas Tudo, Magalu. Magalu. É a Magalu. É a Lu que faz o maior sucesso, inclusive o maior case, eu acho, até de Avatar. Mas o que eu quero trazer é que, assim, se você souber usar, é como a Netinha, cara. Netinha não tem um rosto físico. Mas o case de sucesso dela é que todo mundo no início até falava assim: liberaram o estagiário de fazer comentários livres. E eu não sei quem faz de fato, quem começou, mas uma coisa a gente tem que concordar: todo mundo fala sobre. Eu queria muito que ele me respondesse, eu queria muito ver. Às vezes eu acho que a gente nem quer ver o conteúdo da Netflix, a gente quer ver a interação que ele tá fazendo. Assim como o Duolingo. E o Duolingo, Nossa, ele conseguiu é duas fantástico. coisas, né? Ele conseguiu
o engajamento do público nas telas, então, no vídeo que ele faz, o vídeo é bacana, o vídeo é engraçado, porque tem um bonequinho lá interagindo em X situações, mas nos comentários. Meu, ele teve um bate-boca com a Serasa que eu achei Eu ia comentar sensacional. justamente isso. O tanto que isso movimentou as redes, assim, é surpreendente, porque eles acabam furando a bolha novamente dessa geração, né? Então, assim, é surreal como antes as marcas, elas se batiam muito, né? De entender quem que é o melhor, quem que tá melhor posicionado, quem vende mais. Não, hoje, nesse senso de pertencimento dessa geração, de que as marcas elas estão construindo, as marcas elas estão se unindo. E às vezes é de diferentes nichos. Por exemplo, a Serasa e o Duolingo. Quem imaginaria, sei lá, 5 anos Nunca. atrás, Serasa e Duolingo criando conteúdo, sabe? Nunca. Nunca. Eu nunca imaginaria. E eu achei isso muito legal, porque assim, me dá uma sensação, voltando à humanidade, me dá uma sensação que assim, quando eu conheci as meninas do Elas, em nenhum momento eu fiquei com a sensação de tô conhecendo concorrente. Tô conhecendo falando em outras palavras, mas não necessariamente nesse lugar. Ai, são minhas inimigas no mercado. Eu não tinha essa sensação. Porque, primeiro, cada uma tem realmente seu espaço ali, apesar da gente se conectar em algum lugar. Então, vai ter um trabalho que a Jenny faz, que é parecido com o meu, que é parecido com o da Babi, tá tudo bem. Mas é um pertencimento de saber que o mercado tem espaço para todo mundo. Então, a gente não ficava chateado, e eu acho que é um pouco disso da marca. Ah, inclusive, o complemento do dado fala uma coisa que é bacana, envolvendo mulheres, inclusive, que é o que faz sentido pra gente. A oportunidade para impulsionar a fidelização. Mulheres não consomem qualquer coisa. Mesmo quando ela testa, ela tá testando algo que ou foi indicado por alguém que ela confia muito, ou a marca convenceu de alguma maneira que aquilo presta. Então, eu falando de gênero, que eu acho que não tem como a gente não falar sobre isso, é inevitavelmente, não só por ser mulher, por sermos mulheres, mas eu acho que a gente vai entender isso. Os homens, eles têm muito menos cuidado de escolha. Então, por exemplo, meu pai toda a vida fez a barba. Toda a vida. E ele nunca usou uma loção pós-barba. E aí eu falei, ele tem uma pele muito irritada, porque a pele já é sensível por muitos anos, né? Com a lâmina. E eu falei, pai, por que que o senhor não testa? E aí no Dia dos Pais eu comprei um kit, uma necessaire que vinha, tinha loção, tinha um monte de coisinha assim que ajudava, mas no final das contas era meio que uma skincare masculina. E aí eu dei de presente. Falei, eu sei que o senhor não se importa muito com isso, mas eu acho que o senhor vai gostar. Ele não fica mais sem a loção pós-barba da Nivea. Acaba, ele fala, tá acabando. Assim, ir comprar ele não vai, entendeu? Mas ele filha, tá Vai te dar acabando. aquela cutucada. Porque gostou. E era uma coisa que ele não iria comprar por conta própria, e digo mais, nenhum amigo dele ia indicar. Então, E isso vindo de assim, mulheres faz sentido, a gente se indica o tempo todo. sim, e eu vejo que assim, isso acontece nas gerações anteriores. Eu vejo que na minha geração de agora, isso com os homens tem acontecido um pouco mais. Tem perfis lá no TikTok que falam só, tipo, nossa, deu um trovão aqui, né? Nossa, eu não ouvi. Ouviu? Ah, então eu vou seguir. E aí, falando de perfis no TikTok, hoje eu vejo que tem perfis masculinos de homens, né, que vem trazendo esses cuidados, como pentear o seu cabelo do estilo tal, como se vestir do estilo tal, como deixar a pele no estilo tal sendo homem. Só que eu vejo isso na minha geração, eu não vejo isso nas gerações anteriores. Eu não vejo pessoas, de outras gerações falando sobre isso. Eu vejo mais a minha geração trazendo esses cuidados mais íntimos, mais próximos. Quando eu vejo de outra geração, é mais falando sobre um estilo clássico, de roupa, de terno. Eu vejo muito disso. Mas aí, quando a gente coloca para a geração Z, aí todo mundo dá aula nisso, né? Eu tenho uma justificativa. A gente tem muito receio da rejeição, cara. Sim, o ser humano como um todo. Infelizmente não é, mas Parte, né, do ser humano isso. mas na rede social, e aí justifica o do porquê da sua geração ser diferente da minha, eu acho que é um pouco disso. O que acontece? A rede social me dá uma sensação que, assim, você, Jenny, pode até me rejeitar por isso, pelo que eu vou dizer, pelo que eu vou fazer, ou pelo que eu já fiz e tô abrindo. Mas eu sei que vai ter gente que vai me acolher. Então, isso me fortalece. E na minha época, ai, gente, eu nem sou tão velha assim, tá? Mas eu acho que tem que fazer jus aqui ao tema. Na minha geração,
A gente não tinha isso. Então, por exemplo, eu lembro que eu tive uma amiga que ela foi diagnosticada com dislexia. Só que ela foi diagnosticada tardia. O que significa que ela foi humilhada num grau pela família, pelos professores, pelos colegas. Então, a própria família chamava ela de burra, chamava ela de preguiçosa e ficava o tempo todo fazendo comparativo. Olha como a Priscila é inteligente, olha como a Priscila estuda direito. E eu lembro que a gente fazia atividade juntas e eu que ajudava ela. Eu percebia que ela sabia ler, que ela sabia escrever e que ela sabia fazer contas básicas. O que ela não sabia era interpretar. Então, por exemplo, aquela coisa básica, uma conta maluca. Existia na conta maluca uma certa regra a se seguir, né? Eu não lembro agora direito, tá, gente? Mas tipo assim, primeiro parêntese, depois as chaves, depois as conchaves, enfim. Você explicar o resultado da conta era você explicar isso. Não, deu isso porque primeiro eu calculei aqui, depois aqui, depois aqui. Ela não sabia fazer isso. Ela sabia fazer a conta e ela fazia, ela não sabia interpretar. Então ela lia um texto, aí eu perguntava: "O que que isso significa, amiga?" Aí ela não sabia dizer. E aí eu lembro que na época ela não era preguiçosa, porque na época já existiam os celulares, pebinhas, tá? Não era um smartphone da vida, mas existia. E ela não se distraía com o celular. Ela não se distraía com televisão. A gente estava ali sentada, com tudo ligado, mas ela estava focada ali. E ela não conseguia. Até que um dia na escola, uma professora percebeu que tinha alguma coisa que fugia dela, que não era ela, tipo, ela não era bagunceira, mas ela também não era uma das quietinhas, assim, mas alguma coisa dizia. Então, ela foi lá e pediu para fazer o diagnóstico. Ela fez pelo SUS mesmo e deu que ela tem a dislexia. Meu, eu sempre tive uma preguiça por leitura, assim, que é uma coisa que eu, inclusive, tô tratando até hoje. Porque se eu não fizer de hábito, não leio. A preguiça fala mais alto. Independente do tamanho do livro, da história, eu tenho essa questão porque eu não criei o hábito desde pequena e tal. Ela, quando começou a tratar a dislexia, ela começou ela desleixou não, ela voou, sabe? Porque ela pegava livros, eu lembro que na época tava explodida assim no boca a boca de todo mundo, melancia, que inclusive era a Avon que vendia. Eu lembro que ela pegou, ela leu em 3 dias. Eu fiquei assim, chocada. Ela começou a fazer troca de livros com uma vizinha nossa, que eu fiquei assim, mano, como? Tipo, eu não li nem um livro esse ano, tá ligado? Aí eu comecei a ficar assim, meu Deus, não querendo me comparar, mas eu fiquei pensando assim, olha a diferença de quando você é tratado. E ela passou anos da vida dela sem contar isso pra ninguém. Eu tenho certeza que até hoje tem muita gente que conhece ela e não sabe desse déficit dela. Então eu lembro que na época ela não sonhava muito. Porque ela falava, como é que eu vou sonhar em estudar? Em fazer faculdade? Porque eu não vou chegar. E hoje não, depois que ela tratou a dislexia, ela começou a cogitar. Ela, cara, eu acho que eu vou fazer veterinária. Gente, olha a diferença. E assim, na época, ela só trocava com a família. Até hoje eu não sei se desculpou, mas eu sei que se olha com mais carinho pra esse passado dela. Lembro que ela compartilhou comigo e tal, porque eu tava lá vivendo tudo com ela e tudo mais. Mas se na época ela tivesse o TikTok, o Instagram, o Facebook como hoje, eu sabia que ela não ia ter receio de assumir. Quando alguém chamasse ela de burra, será que eu sou burra mesmo? Será que eu só não tenho um problema? Porque eu ouvi uma pessoa que tem ansiedade e ela lida assim, assim, assado. Eu ouvi uma menina que tem dislexia e ela tem o mesmo problema que eu. Eu sei que isso é um pouco perigoso, tá? Não vou negar, mas é bacana te alertar para um diagnóstico. Então, por exemplo, eu via muito sobre TDAH. Cara, eu tenho um traço de TDAH. Esse negócio de gênio, de pessoas que têm um QI superior e tal te faz pensar, pô, eu sofri aquilo na infância. Será que se eu tivesse lidado com aquilo de maneira diferente? E eu não tô aqui querendo culpar pais, né, que não buscam diagnóstico. Não é sobre isso. É sobre você se encaixar. E quando você se encaixa, você se encoraja. Então, eu acho que a nossa geração, a diferença, justificando o que você falou, é isso. Vocês são mais corajosos, mesmo sendo tímidos, mesmo sendo rejeitados de certa forma, seja pela família, seja pelo, pela comunidade que está inserido, mas a gente não tinha isso. Então, isso enfraquecia a gente. E o enfraquecer, o que que faz? A gente se calar. Então, a gente não dividia as dores. Eu lembro que, por muitos anos, eu pensei que eu era fraca em todos os sentidos da palavra, porque eu me abria. Só que hoje, com terapia, eu penso assim, cara, eu não tô dando, quando eu falo da minha vida, eu não tô dando munição pra ninguém, porque é a minha experiência de vida. Ela vai me julgar por isso? Ok, é a visão dela e tal. Mas eu não errei por me abrir pra ela. Meus erros podem ter sido outros. E, cara, isso
aperta num lugar tão ruim, Jenny, tão ruim, que hoje é até difícil pra mim. Às vezes eu me sinto, sei lá, meio infantil. Pode perceber que às vezes na comunidade eu mando um, gente, eu acho que eu vou ser meio ingênua, ou acho que eu vou ser meio hipócrita, ou acho que eu vou ser meio burra. E aí eu vou comentar e de repente vocês estão falando, não, Pri, isso aí é É isso, isso acontece. mesmo. É porque hoje a gente tem esse senso de, igual nós falamos, de se sentir abraçados, né? De Foi uma coisa que eu vejo que foi cultivada ali na geração Z. A geração Z é detonada, não tem nada, mas uma coisa eles têm, que é a opinião. É. É ser formadores de opinião. Eles não têm nada além disso, né? Mas brincadeira. Hoje a geração Z já tem filhos, já trabalha, já, né? Tá ali perto dos 30, né? Mas é isso. As gerações vêm construindo coisas e uma das coisas que a geração Z construiu foi a opinião mais aberta, né? Ter esse espaço de apoio, esse espaço de acolhimento, independente do assunto. Você vai encontrar alguém ali, igual eu já falei, você vai encontrar alguém ali que vai gerar uma identificação, igual você citou essa vivência aí da sua amiga, nos tempos de hoje, né? Que muita coisa muda muito rápido nesse mundo de rede, de entretenimento. Nos dias de hoje, ela teria sido muito bem mais acolhida, né? Ela teria se sentido abraçada, ela teria entendido que o problema não era só dela, né? Tinha muitas outras pessoas como ela e que estão dando alternativas de mudar o jogo, de experienciar de outra forma, né? Que é o que a gente volta a falar ali, voltando no cunho técnico, né? Do marketing. A gente tinha ali o funil, todo mundo seguia as etapas, e o TikTok também veio para furar essa bolha, né, dessas etapas. Mas não significa que mudou. A sua amiga poderia ter seguido esse funil, identificando ali o problema, encontrando a solução, buscando coisas que faziam sentido, e aí, falando no caso dela, encontrar um profissional ali, desse a entender. Você percebe que isso se encaixa em diferentes âmbitos da vida, em diferentes nichos, independente. Tudo tá ali no que a gente faz, né? Na nossa jornada de compra, de consumo. E eu acho muito bacana isso que as redes, principalmente o TikTok, têm inovado para construir, para afirmar o público ali nessa jornada. Não, eu concordo muito. Eu acho que, assim, de todas as críticas que eu tenho pra geração Z, essa eu evidencio e bato palma, porque realmente é muito bom. Eu lembro de uma menina que eu descobri no. Foi no Instagram, mas ela viralizou no TikTok. E ela só parou no Instagram por conta dele, eu tenho certeza. Mas foi uma menina que falou que sente gosto com cheiro, ou sente cheiro com gosto, enfim. Ela falou sobre isso. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi. Eu achei engraçado né, vi todo o vídeo. Acreditei que aquilo realmente pode ser um diagnóstico e tal. Nem fui a fundo de pesquisa e tudo, mas eu acreditei, eu achei que fez sentido. Mas eu lembro que a primeira sensação que eu tive foi, cara, se ela falasse um bagulho desse na escola, na época que eu estudava, ela ia ser tão ridicularizada, ela ia ser tão zoada. E eu fico pensando, olha como isso poderia causar uma depressão nela, uma ansiedade terrível, uma crise de pânico, porque bullying é um cão na nossa vida. Eu sofri muito bullying na minha vida, então era horrível. A minha amiga ainda tinha um fator para piorar a situação dela, que ela era uma menina negra. Então, a mulher negra ela é muito mais credibilizada do que uma mulher branca. Quer ver uma prova disso? A minha mãe, por muitos anos, falou que eu demorei a falar. Demorei muito a falar. E chegou a um nível que ela ficou preocupada. Ela falou: essa criança é muda, ou essa criança tem um problema muito sério. Minha mãe começou a me levar um monte de fonoaudiólogo. O que hoje em dia, o primeiro pensamento seria: será que ela é autista? Mas na época, minha mãe não chegou a cogitar isso, ela só cogitou algum problema. Ela pode ter alguma questão. E aí ela me levou em várias, me fizeram vários exames, nananã, e aí o médico falou: mãe, é o seguinte, quando ela começar a falar, você vai sentir saudade dessa época aqui, entendeu? Fique em paz, tá tudo bem, não tem problema nenhum com as cordas vocais dela, é só ela com ela mesma, dito e feito. Quando eu comecei, não parei mais, criei um podcast com prova. Mas a minha amiga, por exemplo, gente, eu nem falava. Eu tinha um quê? 2, 3 anos, eu acho. E a minha amiga, pré-adolescente, nitidamente se dedicando, se esforçando da forma dela, mas ela tentava e não conseguia. Então, querendo ou não, a gente podia ter percebido antes. E eu comentei isso acho que foi com os meus pais, eu acho até. Que eu comentei, tipo, ok, não tinha como ninguém adivinhar, não tinha como a gente saber, eu não tô desconsiderando isso, não tô também querendo culpar as tias dela e a família que ninguém viu, até porque a gente tava lá também, a gente também seria culpado.
Mas o que eu quero trazer é, se fosse comigo, que sou uma menina branca, será que teria sido do mesmo jeito? Então, é isso que eu gosto da geração Z. Geração Z desmistifica de um jeito que não é que o racismo acabou, não é que o machismo também não existe mais, não é nada disso. Mas é que a gente se coloca em lugares que uma mulher sofreu uma violência e aí ela quer abrir isso porque ela tá se sentindo insegura na própria casa, ela vai ser acolhida. Quer ver uma prova disso? A moça que comprou a casa e o vizinho velho tava acabando com a paz dela. Eu sabia que aquilo ia ter uma solução. Eu sabia. Quando ela foi parar no Fantástico, eu falei: agora a vida dela se resolve. Eu não sei como, mas agora se resolve. Porque o cara era nitidamente canalha. Canalha, gente, não tem idade. Inclusive idosos podem ser canalhas. E aí, meio que a justiça estava defendendo ele, estava cobertando ele, protegendo ele. Só pelo simples fato dele ser idoso. E ele estava causando um grande de um inferno. A mulher estava sendo mais impactada porque era vizinha de parede. Mas toda a vizinhança tinha o que questionar do cara. Inclusive, eu achei isso surreal. A dona, a ex-proprietária, ou o ex-proprietário, né? Que eu não sei qual era o sexo dele, mas enfim. Ele mesmo falou: você vai se arrepender dessa aquisição. Só que o preço estava tão bom que ela falou: mano, eu vou comprar e vou realizar meu sonho de ter meu próprio negócio, que era veterinário. E aí o cara tava acabando com a vida dela. O que salvou a vida dela foi ela levar tudo a público. Eu sei que teve risco, ela se colocou ali à prova. Poderia ter acontecido coisas horríveis com ela, não vou, né, pular essa parte, porque eu acho que é importante a gente sempre levar em consideração esse tipo de coisa. Você falar de uma pessoa e colocar ela a público, tem vários riscos, várias coisas, mas assim, eu no lugar dela eu teria feito mesmo, porque tava tirando a paz dela no trabalho, tava prejudicando até a família dela. Eu, no lugar dela, eu já tava. Eu vi os vídeos dela e eu ficava pensando, cara, que medo. Eu ia contratar, não sei, alguém, não sei se ela tem grana pra isso e tal. E aí eu penso nisso, tipo, o que salvou ela foi o TikTok. Você percebe falando isso, e falando da outra questão lá da menina que sentia gosto nos cheiros, eu peguei aí esse vídeo, eu vi os comentários, alguns achavam absurdo, outros se identificavam. E uma coisa que eu percebo é que as redes elas deram muito mais abertura, muito mais voz para nós mulheres. Falar de negócio antes, muito tempo atrás, logo assim, eu falo que de 5 anos para cá, muita coisa mudou na nossa profissão, muito mesmo. E eu Muito. percebo que assim, era muito mais credibilizado um homem posicionando uma estratégia, um homem falando sobre determinado assunto, mas aí a gente vem com o TikTok e quebra essa barreira onde as mulheres têm voz, onde as mulheres opinam da mesma forma, onde as mulheres ganham força, onde as mulheres se complementam e traz aquele reforço uma para as outras, né? Que você se sente aí, como nós falamos, abraçada, né? Hoje nós temos muito mais voz. Muito, muito mais. E também, a gente falou tudo isso aqui, e é como a Jane também acrescentou. Eu amei o episódio completo, porque a gente trouxe tudo e tudo linkava a marca. Então, a gente está falando aqui sobre o peso que dá para um usuário, mas como a marca também pode usar isso a seu favor. E eu acho que não tem dado Exatamente. melhor para fechar tudo isso, que é quando o conteúdo do TikTok ele é super indicado, quando a plataforma entende que ele é bacana. Para 79% dos usuários, a relevância da marca aumenta quando ela está lá dentro. E para 64% deles, a intenção de compra também aumenta. Então, você está numa plataforma que se aproxima do usuário, te credibiliza, meu amigo, te eleva como marca. Então, eu, por exemplo, eu estou presente no TikTok, mesmo não sendo uma usuária assídua. Por quê? Porque eu sei que tem gente lá, inclusive tem mais vídeo meu comentado lá do que no Insta. Eu sou muito mais indicada lá. Minha audiência, inclusive, lá, é maior do que no Insta. Ou no Insta, quando eu falo do meu cabelo, bomba. É pintar cabelo, é cortar cabelo, qualquer coisa referente a cabelo explode. Aí meu Pode Pri, que tem episódios maravilhosos, não. Mas no TikTok é o contrário. O meu cabelo, ok, tem até uma audiência bacana, uma galera que pinta o cabelo de colorido e gosta. Mas o que dá audiência mesmo é os episódios, os cortes. Eu já vi vários comentários aleatórios de conhecido, não conhecido, de gente estranha. Já tive até hate no TikTok. De uma pessoa que foi contra o que eu tinha comentado no vídeo. E eu achei muito bacana, porque a pessoa, graças a Deus, não foi ofensiva até então. Ela só falou que não concordou. E eu achei aquilo fantástico, porque atingiu quem eu queria, uma pessoa que se interessa por aquele assunto. Então, assim, eu acho que o que fica, se a gente puder
falar alguma coisa, mas por favor, Jenny, acrescente depois, porque a sua opinião é mais do que relevante. Eu deixo como dica aqui desse episódio não deixe de estar no TikTok. Se planeje e tente traçar estratégias que envolvam o TikTok. Porque assim como cada uma tem seu objetivo, você também não pode se tornar ausente. Não é sobre quem não é visto, não é lembrado. É sobre quem não tá falando. Você tá falando seus valores no Instagram, talvez você não esteja sendo ouvido. Não tô falando que você tá fazendo errado, mas talvez você esteja no lugar errado. A Jenny falou isso no começo do episódio sobre o Elas, que a gente estava no lugar certo na hora certa. Aí eu não lembro se foi sobre o problema, mas enfim, ela falou alguma coisa nesse gênero. É sobre você estar fazendo a coisa certa no lugar errado, por exemplo. Não tô falando que você não tem que falar sobre seus valores em outras mídias sociais, mas será que é esse o formato? Será que você está fazendo de uma forma bacana? Será que você não está não usando referências que você já tem e que você pode usar? Reflitam. E o TikTok ele traz esse espaço, né? Para sermos quem somos, alimentarmos nossas opiniões e compartilharmos ali, né? Que foi o que você falou. Eu tive um hate. Mas não era isso que você estava querendo atingir, não era querer saber as opiniões do seu público. E hoje o TikTok, ele dá esse leque de abertura para a gente se conectar com o nosso público de uma forma mais próxima, de nichar ali nosso público, de entender com quem realmente nós estamos falando e as experiências que nosso público tem, o que eles fazem, o que eles consomem, e isso alimenta a nossa marca, né? Isso alimenta seja a nossa marca pessoal, seja as grandes marcas, enfim. O TikTok traz esse espaço para nós. Jenny, eu amei. Eu acho que assim, a gente precisa gravar mais. Porque ainda Precisamos. sobrou dados, cara. Sobrou dados que a gente podia falar. E, cara, sabe uma coisa que eu sinto raiva de falar com você? Eu não gosto de TikTok. Aí toda vez que a gente conversa, eu fico afim de. Olha, é difícil, é difícil. Mas, ó, eu quero deixar uma coisa aqui importante. Grave mais conteúdos, gata. Você fala muito bem. Cara, eu passaria horas te ouvindo ou trocando ideia com você. Inclusive, foi um problema que a gente teve. A gente não conseguia dormir cedo, porque a gente ficava trocando ideia horas. Então E foi muito bom, foi muito bom. é muito gostoso falar com você, cara, né? Porque a gente tá gravando, não. Eu falei isso pessoalmente, então tô livre de culpa. É muito bom conversar com você e, cara, você é muito inteligente. Você sabe muitas coisas. Gente, é a mina. É a mina do tráfego pago, é a mina do TikTok, é a mina da liderança. Ai, já pronto, já sei o nosso tema. O nosso próximo tema vai ser sobre liderança. Mas vamos tacar o pau, vamos fazer acontecer, Pri. Esse episódio, assim, desde aquelas nossas conversas, né, que nós encontramos pessoalmente e tudo mais, tem tudo sido muito enriquecedor. Eu até pensei, mas faz tempo que a gente, assim, tempo não, é que, como nós dizemos, tudo acontece muito rápido, né, na nossa profissão. Faz algum tempo que a gente se encontrou, falou sobre isso de TikTok, fomos lá no evento, mas agora eu percebi que, assim, não mudou, a gente continua em alta isso, né? Ainda faz parte do nosso dia a dia e ainda tem muito que ser discutido. Você falou ainda que tem dados e dados, e tem mesmo. Tem mesmo, é algo aí privilégio para a gente vir falar mais sobre isso, para Muito. deixar a sua audiência opinar sobre isso também. Inclusive, sou a favor de você pôr alguns cortes desse bate-papo aí sobre geração, sobre hábitos de consumo aí no TikTok, que é o que vai fazer a gente se aproximar ali de quem realmente a gente quer, né? Não, super. E por isso que eu te falei que quando eu te chamei de novo, eu falei, cara, eu quero muito saber se você não desistiu, porque tá tudo bem, se você não quisesse mais. Mas assim, tá super. Pra mim ainda tá super dentro. Porque tudo bem, o evento realmente aconteceu já faz um tempo. Pode ter sido esse ano ainda, né? Só pra deixar claro. Mas sim, você tem toda a razão, né? Querendo ou não, se 2 semanas do Morango do Amor eu já senti que eu tava caindo no hype, imagina meses. Mas olha como é relevante. E assim, eu falei do evento aqui no episódio sozinha. E se eu fosse vocês, eu assisti os dois, porque assim. O primeiro não se compara a esse. O que eu falei sozinha não se compara, até porque eu não sou uma usuária assídua, né? Então eu tenho um conhecimento muito ralo. E, meu, olha o tanto que a Jenny acrescentou. Eu apaixonei, assim. Eu apaixonei. Vai ser um episódio que eu vou amar editar, eu tenho certeza. Porque existem episódios que é maçante. Principalmente os meus sozinha. Mas esse, nossa, vai ser tudo menos isso. Então, quero muito falar. A gente pode até voltar
talvez nos dados que a gente pegou do evento não tem problema nenhum para mim, mas eu também quero muito falar sobre liderança, porque você é uma líder excepcional, assim, que eu levei, depois do evento que a gente conversou muito sobre isso, sobre os seus desafios e como você lida com os desafios no seu dia a dia, eu falei, cara, eu preciso aprender muito com ela, porque ela tem muito a ensinar. Sigam, gente, sigam. Sigam a Jenny nas plataformas. Ela tem um conteúdo muito bacana. Ela é fera na edição. Até porque ela tem esse rostinho bonito, ó. Porque ela é bombril, literalmente, mil e uma utilidades. Ela já foi design, então ela tem noções de design, então maravilhosa, diva do design. Ela faz edições muito legais porque ela tem essas noções básicas que ajudam, que contribuem. Ela é líder, entendeu? Gerente atualmente, ela é tráfego pago. E se eu ficar nomeando aqui, ó, vou discorrer o currículo dela, Nossa, dá 5 horas de episódio. fico até envergonhada, Pri. É tudo Foi verdade, muito Jenny. enriquecedor. Aceite, aceite. Eu amei o nosso episódio. Eu tô falando sério, que eu quero que você volte, eu quero conversar mais com você, porque são conversas que me engrandecem muito. Eu aprendi muito com a nossa amizade, com o nosso contato, e eu espero muito que vocês tenham ficado até aqui, porque esse episódio, ele tá, eu considero uma aula de TikTok, cara. Eu considerei, porque as falas que você teve sobre usabilidade, nossa, quem perdeu isso aqui? Olha, não sei. Inclusive, é para comentar aqui quem ficou até esse exato momento, viraliza esse negócio que foi o tema do evento que a gente foi. Mas quero agradecer imensamente você ter disponibilizado seu último dia de férias. Ela podia ter o quê? Pri, eu vou acordar meio-dia. Pri, eu não posso esse horário, mas ela se disponibilizou, então quero agradecer imensamente. Você é uma mulher maravilhosa. Ó, é linda, é competente, é aberta, entendeu? Não tem receio nenhum de abrir os seus conhecimentos. Então, você é um presente do RD. Eu tô muito feliz tanto da nossa amizade, do nosso contato, quanto com o nosso episódio, que foi muito legal. E o Pode Pri é seu, se despeça como você acha melhor. Eu falei no começo, Pri, foi uma honra, é uma honra estar aqui falando com a sua audiência, de alguém que eu admiro. Alguém alguém assim que o RD me deu que eu sou muito feliz. É alguém especial, é uma pessoa que faz coisas especiais, é uma pessoa que entende, que tá ali no meu dia a dia, que eu me identifico, sabe? Então, assim, é uma honra, Pri. É uma honra poder estar dividindo isso com a sua audiência, dividindo isso com você. Foi completamente enriquecedor esse nosso bate-papo. E assim, minha cabeça explode quando a gente fala disso, né? Eu amo. Assim, não teria pessoa melhor para falar sobre marketing do que com a rainha da publicidade, né? Uh! Não, Adoro, gente, adoro. eu me considerava tráfego pago. Até conhecer a Jenny. E não no quesito dela ter me diminuído, nem nada, não é nisso, não. É no quesito de, cara, eu preciso me atualizar mais. Inclusive, foi essa dica que ela me deu no final do evento. Ela falou sobre, Pri, o que você tá fazendo, você tá se encontrando, é assim mesmo. Tá normal. Só que não tem como você esperar resultado do orgânico. Engraçado que era isso que eu vendia, né? Aquela velha história da casa de ferreiro, espeto de pau, infelizmente. Tava construindo conteúdo, tava mantendo minhas redes atualizadas, eu tava fazendo alguma coisa, mas era pouco ainda. Então, que bom que você pôde vir para o evento, porque eu fiquei muito contente. Inclusive, eu acho válido a gente ver mais. Que pena que você não pôde vir no Conexão. Queria muito que você tivesse ido. Eu tenho certeza que teria tido outro valor, inclusive. Foi bacana, eu não me arrependi de ter ido, apesar de quem ouviu meu podcast, né, meu episódio, viu que eu não voltaria, mas no sentido de todo evento é enriquecedor. E esse evento, talvez se não tivesse você como companhia, talvez eu não tinha me enriquecido tanto. Até porque, como eu deixei claro lá no começo, o meu insight maior do evento foi a nossa conversa no final com o que você me falou sobre tráfego pago. Inclusive, no evento teve muito sobre isso, mas vou deixar isso para um parte 2, que a gente nem falou do Eu tráfego pago topo, do TikTok. eu topo. A gente já tem dois Eu tinha temas. tanta coisa para desmembrar, tanta coisa para. Assim, foi uma manhã, teoricamente foi rápido, né? Mas olha o tanto que isso gerou, olha o tanto. E ainda Assim, ainda faltou. continua repercutindo aqui na minha cabeça, eu continuo pensando, nossa, mas aquilo que foi falado faz sentido com isso, com aquilo. E pegando o gancho aqui do que você falou sobre tráfego pago e tudo mais, aquela conversa nossa lá no final me gerou um insight, que foi
eu preciso posicionar minha marca pessoal. E uma pessoa que faz isso muito bem é a Pri. E aí eu te peguei ele como referência, Pri, para poder começar a construir a minha autoridade pessoal, que não adianta nada investir milhões em tráfego e você não saber se posicionar, as Verdade. pessoas não saberem quem é você. Você precisa estar ali para ser vista, né? Apesar de ser um pouco clichê, mas cada rede funciona de um jeito e você precisa aproveitar as formas que essas redes te disponibilizam de estar trazendo visibilidade ali para o seu público ideal, né? Não, tem toda a razão. Até porque, independente do que você for desenvolver como profissional, a gente tem que pensar de forma prática. Se você for vista por algum empregador possível, sei lá, qualquer empresa que você mesma tem interesse, antes da pessoa ter interesse em você, eu tenho certeza que o seu currículo já vai estar ali naquele vídeo. Assim, falar bem, de nada adianta você ter um conhecimento abrangente se você não souber falar sobre aquilo. E você sabe falar sobre isso muito bem. Então, eu fico muito feliz de saber que a nossa conversa foi recíproca nesse sentido, porque eu saí de lá levando um tapaço na cara, falando, cara, eu preciso tomar vergonha na minha cara e fazer isso. Apesar de novo, eu tava já no fluxo, eu sabia que era um passo que eu tinha que dar, mas eu sabia também que infelizmente ainda não era o momento, porque, né, aquilo. Mas eu poderia ter feito errado. Se eu não tivesse te ouvido, se eu não tivesse tido aquela conversa antes. Então, eu só acho que a gente tem que frequentar mais eventos juntas, é isso. É sobre isso também. Certeza E que a gente a tem. gente tem que gravar mais 2 episódios no mínimo. No mínimo, tá? Eu vou te dar uma folga, que é pra você também não falar assim, Priscila tá me explorando, vou dar uma folga. Não, Mas é adorei, isso, já adorei. vou abrir na agenda. Foi assim, Obrigada, bem obrigada enriquecedor mesmo, demais. Jenny. Obrigada Eu que agradeço, muito. Pri. Foi maravilhoso. E, ai, é fácil conversar com você. Tá vendo, gente? Sigam essa mulher. Comenta aqui, Jenny, pelo amor de Deus. Constrói conteúdo. É disso que a gente precisa, entendeu? Eu Vou espero seguir que minha vocês tenham. referência. Vou seguir minha referência. Aí eles vão ver o seu vídeo e vão falar assim: como é que chama quando a anciã vence a mestra, tá ligado? Porque faz conteúdos muito melhores. Gente, os vídeos dela, não, de verdade. Fala, por favor, comenta aí. Ensina a Pri a editar vídeos. Muito bons, muito bons. Ela é maravilhosa. E eu não tô falando isso só porque a gente é amiga, não. É porque ela é realmente muito talentosa. E se tem coisa que eu amo na vida, é mulher com talento. É mulher com conhecimento. Então, eu amo. Eu espero que vocês tenham ficado até aqui. Eu espero que vocês compartilhem muito. Sabe aquele seu amigo millennial? Sabe aquele seu chefe empreendedor baby boomer? É para ele que você tem que compartilhar. Porque, como o Dado Schneider vive cansando de dizer nas palestras dele, a gente tem que se entender. Independente da sua idade, independente. Eu não gosto de TikTok. Tô assumindo aqui. Perdão, TikTok. Sinto muito, mas não gosto. Mas eu sei que eu tenho que trabalhar porque, como nossa maravilhosa Jenny falou, é importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem pra gente saber, entendeu? Porque, assim, o parte 2 vai ser independente de vocês. Sinto muito ter que trazer, mas garanto que os dados estão maravilhosos. Eu nem esperei que. Ah, e tem outra coisa que aconteceu nesse episódio. A gente não teve roteiro. Eu até falei pra ela, Verdade, Jenny, a gente vai foi seguir o que eu natural. anotei. Eu amo. Eu acho que eu vou adotar mais isso, sabia? Fazer episódio sem Muito roteiro. bom, muito bom. É muito bom. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido muito, porque a gente tá aqui encantada. Um cheiro da Pri. Tchau, gente.